Por que alguns homens nunca crescem? E você, é um homem ou um menino? Um homem. Usa aí então, homem, o microfone. Existe um problema muito sério e quem sabe você que está nos assistindo hoje já passou por ele, conhece alguém que passou, ou quem sabe está passando. E a questão é que quando que o homem se torna homem? Quando que o menino deixa de ser menino para se tornar um homem? Eu te pergunto e eu te pergunto: você é um menino ou você é um homem? Já fiz essa pergunta no início, mas responde aí. Quem você é na fila do pão? Sou um homem na fila do pão. Hoje a gente vai ver que tem muitos homens com idade avançada, com idade de adulto, mas com caráter de menino, infantil. Sabe aquela ideia da quinta série? Os caras que nunca crescem. E eu até reconheço que existe um momento de brincadeira, existe um momento de leveza, de descontração, de uma certa, aspas, infantilidade na nossa vida, mesmo sendo um homem maduro. De vez em quando a gente bolar aqui no chão, brincar, mas não dá para ser o padrão. A gente vê hoje muitos homens em idade, mas imaturos no caráter, infantilizados no comportamento. São os homens que evitam responsabilidade, são os homens que fogem da disciplina, são os homens que vivem buscando apenas o prazer. Querem fazer só o que gosta. Agora, a Bíblia fala exatamente sobre isso em 1 Coríntios 13:11. Diz assim, ó: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Esse versículo revela uma verdade profunda. Ser homem exige abandonar a mentalidade de menino. Por isso que o tempo todo eu estou trabalhando você para ter a mentalidade de homem, responsável. Porque existe muitos homens aí fora, muitas mulheres também, né? Mas especificamente homens que têm idade de adulto, mas caráter de menino. Foge dessas responsabilidades, não tem disciplina. Eles simplesmente não querem abandonar a mentalidade de menino. E a minha intenção não é simplesmente forçar você a virar um homem ou forçar você a amadurecer. É necessariamente posicionar você do jeito certo na vida, posicionar você do jeito certo no mundo. Então, eu entendo perfeitamente que enquanto a gente desenvolve o nosso caráter, a gente pode incorrer num erro ou no outro, numa escorregada ou em outra, mas não pode ser o nosso padrão. Então, o encorajamento que eu tenho feito para você até aqui é que a partir dos 13 você viraria homem, lembra? Quando eu, quantas vezes eu falei sobre isso contigo? Muitas. Quer compartilhar um pouquinho, às vezes, o que você pensava quando eu falava disso? Real, assim, o que passava na tua cabeça quando eu dizia, com 13 anos você vai virar um homem, um adulto? Eu passava na minha cabeça que ia diminuir as coisas que eu fazia antes. Tipo, de ficar muito tempo no videogame, ou descer toda hora. Eu pensava isso, que isso não ia parar, mas ia diminuir um certo. E quando você avalia com o que você está vivendo hoje, o que que era verdadeiro, o que você pensava e se concretizou, e o que você pensava que não se concretizou, não era tão assim, eu pensei que ia ser desse jeito, mas é de outro. Como é que está sendo hoje, depois que você fez 13 anos, faz pelo menos 5 meses, né? Então a gente iniciou essa jornada de treinamento a partir de janeiro de 26. Nós estamos em março, então depois desses 3 meses, qual que é a sua leitura dessa nova fase? Foi cumprir as minhas expectativas. Eu achei que seria assim, que iria diminuir o tempo das coisas que eu fazia antes. Diminuiu então. Sim. Acho que só E onde isso. você está investindo esse tempo que, aspas, sobrou? Você diminuiu, por exemplo, o tempo de videogame. Onde você está colocando esse tempo que você criou? Diminuindo o tempo do videogame. No, no treino. No treino. Que o tempo que eu passava no videogame antes era praticamente o tempo que eu fico no treino hoje.
Entendi. Se você ainda não sabe, o Enzo, ele é um atleta de basquete. Ele disputa o Campeonato Paulista. Então ele está sendo preparado. Na verdade, já é um atleta de alta performance, né? Para ser federado e disputar o Paulista tem que ter uma performance mínima, né? Então, vamos falar do problema? Qual que é o problema? Os homens que não crescem. Esse é o problema. Crescer fisicamente é automático, não é? Existe até o estudo fisiológico que você cresce enquanto está dormindo. Você não precisa necessariamente pensar para crescer, você vai crescendo. Eu lembro quando você era um bebê, que a gente brincava de Davi e Golias. Ele sempre era o Davi, eu sempre era o Golias. E aí ele cortava a cabeça do Golias e ainda ficava dando facada. Eu falei, acabou, já matou. Mas, ou seja, crescer fisicamente é natural, mas crescer como homem é uma decisão. O que eu estou fazendo contigo aqui é uma decisão. É intencional. Coisa para fazer não falta. Eu tô com a agenda lotada. Mas eu sempre digo isso, você é minha prioridade, porque crescer e formar você um homem é uma decisão. Hoje muitos homens, eles ficam presos em pelo menos três comportamentos básicos. Eles primeiro fogem da responsabilidade. Sabe aqueles homens que você fala assim, ó, tem como você é, se responsabilizar por avisar o fulano? Não, eu não. Não, vê aí outro. Tem como você ser DJ? Lá Tem do como jogo? você assumir lá a caixa de som no jogo? No primeiro jogo do Enzo, os pais lá que já estavam há muito tempo, os pais dos atletas lá, viram eu e a minha esposa Vanessa chegar e eles perguntaram se a gente poderia ficar responsável pelo som no ginásio. Porque eu sou homem, eu falei, deixa comigo. Não tive medo da responsabilidade, mas o problema é que esses homens de hoje, na idade adulta, eles têm fugido de responsabilidades e têm se comportado como meninos. Menino evita responsabilidade, homem não. Homem assume a responsabilidade, porque o homem posicionado, ele é chamado para proteger, prover, resolver problema. Lembra daquele texto de 2 Tessalonicenses 3:10? Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, geralmente, homens que fogem de responsabilidade são os homens que são escassos e às vezes não dão nem conta de suprir a família. Porque ele corre de responsabilidade, ele não quer assumir a responsabilidade de ter o compromisso. Não, eu sou responsável pela minha casa. Menino, pensamento de menino. Outro problema, eles buscam o prazer constante. Menino só vive buscando prazer. O que eu vou ganhar com isso? Essa é a pergunta clássica deles. O que eu vou ganhar com isso? Ao invés de o que eu tenho que entregar? Onde eu tenho que me sacrificar por algo maior? Menino só busca o prazer. Homens que são guiados por um propósito são homens de verdade. Então, menino é guiado por prazer. Homem é guiado por propósito. O que Deus me chamou para fazer nesse ambiente? Qual é o meu papel transformacional nesse lugar? Qual é a missão que eu tenho? Não é o que eu vou ganhar. Qual é a entrega que eu vou ter aqui? Como eu vou transbordar? Como eu vou servir? Menino não. Deixa eu ver o que vai ser legal. Aí 1 Coríntios 6,12 diz assim, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Então tem momentos que meninos chegam em ambientes e só quer fazer o que convém. Não, ele na verdade não é fazer só o que convém, não. Ele quer fazer tudo mesmo. Homens não. Ele entende, poxa, eu até posso fazer, mas isso não me convém. Eu posso beber, mas eu escolho não beber. Ok? Escolha. Então, tem um outro problema, é a falta do domínio próprio. Um menino é governado pelas emoções. O homem governa as emoções. É diferente. Então a gente entende que as emoções importam e são importantes, os sentimentos definem muitas coisas, mas a gente coloca as nossas emoções numa rédea. Por exemplo, nesse último jogo que você jogou contra o Corinthians, teve algum momento em que você precisou controlar suas emoções? Teve. Quer compartilhar como é que foi, sem citar nome, sem... O que foi exatamente que você precisou controlar? Eu precisei controlar a raiva. Por quê? O que aconteceu para tu ficar com raiva? Porque eu entrei no jogo
E eu tava fazendo tudo certo, a jogada tava fazendo certo. E tinha uns carinha no meu time que não passava a bola de jeito nenhum, fazia a jogada tudo errado. E o treinador, em vez de tirar esses meninos que estavam fazendo as coisas erradas, ele me tirou que tava fazendo as coisas certas. Aí eu respirei fundo. Aí eu amo esse treinador. Eu parei assim. Não, vou deixar. Agora, é interessante, por que a gente tem um pouco de dificuldade de confiar na liderança das pessoas quando a gente tem uma leitura, uma sensação de que a gente está fazendo tudo certo? Mas já parou para pensar que o treinador, ele está vendo o jogo de fora. A tua percepção da quadra, ela é importante, mas a percepção do treinador, ela é mais precisa. E outra, por que a gente tem que o tempo todo ficar jogando os 4 tempos? Ou como é que chama? Os 4 quartos. Os 4 quartos. Entende? Que a gente quer estar dentro da quadra, né? Mas aí você controlou. Sim. Fez papel de menino ou de homem? Saiu emburrado, xingando ou saiu respeitando? Sai respeitando. É isso aí. Provérbios 16:32 diz assim, ó, melhor é o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Ou seja, você estava bravo, com raiva, mas então você dominou seu espírito, as emoções, você governou. Sim. Depois você voltou pro jogo ou ficou de fora? Não, eu não voltei. Então foi o último momento que tu jogou e... Foi. Mas que nem eu te falei, pro segundo jogo você Sim. teve mais tempo de quadra, né? Uhum. Acho que deu um quarto inteiro praticamente. Deu 7 minutos, 6 minutos. Por aí. Ao todo. Um quarto é 10. Tá vendo como tá aumentando? Ele tá dando tempo de quadra. Foi de 4 para 7. Agora, o que define um homem de verdade? Ser homem não é apenas a idade. Ser homem é ter caráter. A Bíblia apresenta pelo menos 4 marcas de um homem maduro. Primeiro, ele tem responsabilidade. São homens que assumem as suas consequências. Assumem a responsabilidade pelos seus atos. Gálatas 6:5 diz que cada um levará o seu próprio fardo. Romanos diz que cada um vai prestar conta diante de Deus das suas atitudes e do que fala. Então, segundo, domínio próprio. São homens que governam os seus desejos, governam as suas emoções. Não são governados pelas emoções. Lembra que eu falava daqueles homens que não usam a cabeça de cima para controlar a cabeça de baixo? Eles se acham os garanhões. Agora, Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito, que é ter domínio próprio. Número 3, assume então uma visão de futuro. Homens constroem o amanhã. É por isso que eu estou aqui com você, construindo o teu futuro, construindo quem você vai se tornar. E não necessariamente querendo só dizer para você assim, tem que ser assim. Não, meninos vivem pensando só no hoje. Homens projetam o futuro, eles começam a construir o futuro. O texto de Provérbios 21:5 diz, os planos do diligente conduzem à fartura. Então a gente precisa construir isso. Tem que ter temor a Deus, porque um homem de verdade, ele está fundamentado nessa maturidade espiritual. É mais do que simplesmente dizer assim, eu sou esperto. Lembra aquele texto, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você então fundamenta o fato de você ser homem no temor. Ok, até aqui, perguntas? Naf? Então, como que um menino se torna homem? Isso é um processo, não é mágica. E precisa de pelo menos 3 decisões. Primeiro, assumir a responsabilidade pela própria vida. Lembra que eu te disse, não espere nada de ninguém. Ninguém te deve nada. Ninguém é obrigado a te ajudar. Se você esquecer tudo que eu falei hoje, grava isso. Ninguém te deve nada, ninguém é obrigado a te ajudar, ninguém é obrigado a fazer nada por você. Se você tiver essa mentalidade, você vai assumir a responsabilidade pela sua própria vida e construir. Você vai parar de culpar as circunstâncias. É óbvio que tem que tomar cuidado para não cair para o outro lado, né, de ser autossuficiente e de não querer depender nem de Deus. A gente vai tomar cuidado, mas por isso que é importante você criar os teus dispositivos para você se humilhar. Por isso que eu estava falando, às vezes eu vou fazer uma coisa que me humilha, vou limpar a calçada, E quando eu falo, não é que é errado limpar a calçada, você entende?
É aquela coisa, poxa, eu sei quem eu sou, o meu tamanho, os lugares que eu vou, as mesas que eu sento. Não conecta tanto ir limpar uma calçada, mas eu vou fazer. Porque a minha tendência natural caída, se eu não vigiar, é achar que eu não dependo de ninguém nem de Deus. Então, pensa assim, ninguém me deve nada, mesmo reconhecendo que na jornada algumas pessoas vão nos ajudar. A gente só não espera isso, entende? Sim. E isso é tão bom porque, inclusive, quando você estiver ajudando outras pessoas, você faz voluntariamente, por amor, não por obrigação. A ideia de ser obrigado também a ficar fazendo coisas pelos outros pode ser uma prisão. Então você não pode depender emocionalmente nem por um lado nem por outro. Então ninguém é obrigado a te ajudar. E você também só faz o que Deus te apontar para você fazer. Sem culpa, sem peso. Então faça o máximo que você puder fazer pelas pessoas sem esperar nada em troca. Segunda decisão, desenvolver a disciplina. Disciplina para formar um caráter. Como a gente já falou sobre disciplina no outro vídeo, eu sei que isso já está mais firme dentro de você. Se você não assistiu, pode voltar aqui no canal, tem um vídeo falando de disciplina. Hebreus 12:11 diz assim, ó, toda disciplina parece dolorosa no momento, mas produz fruto. Então a primeira decisão é você assumir responsabilidade, a segunda é desenvolver disciplina. E para se tornar um homem, a terceira decisão é buscar formação. Então naturalmente você aprende comigo, mas você vai precisar de outros mentores, de outros homens que conhecem coisas que eu não conheço, que sabem de coisas que eu não sei. Então você não pode ficar preso, né, em mim, senão eu vou ser o teu teto. E tu nunca vai crescer, nunca vai avançar além do que eu avancei. Você vai ficar condicionado à minha mentalidade e não construir a sua. Isso é sabedoria. Vai ter mentores, vai ser corrigido. E aqui é aquele texto de Provérbios que você gosta. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, ou as pessoas afiam umas às outras. Pergunta até aqui, não? Não. O fato é que a vida sempre vai te apresentar duas opções. A primeira é permanecer menino e a segunda é se tornar um homem. Qual que você vai escolher? Se tornar um homem. Tem certeza? Sim. Se tornar um homem envolve assumir responsabilidade, envolve viver com propósito, envolve você temer a Deus e construir um futuro. Então, por mais que pareça assim, por ser homem tem muitos desafios, mas também tem privilégio. A maturidade não acontece por acaso, ela é construída. Você já consegue ver alguns privilégios de se tornar homem? Autonomia. Autonomia é um deles. Então, se você é responsável pela sua vida, você tem autonomia para escolher fazer o que quiser, simples assim. Sim. Então, é muito bom ter autonomia. Fechou? Fechou. O que você tem de experiência com autonomia? Por que você está falando é mesmo? É bom O que ter você autonomia. lembra? Lembro que eu posso ir em Itararé. Essas viagens que eu tô fazendo agora pra fora. E por isso que é bom ter autonomia. É isso aí. Então, quem sabe você está vivendo uma experiência dessa sendo menino, se torne homem. Ou conhece alguém que precisa ver esse vídeo, esse conteúdo, compartilha. Nós estamos buscando fazer o melhor. Poderia estar fazendo isso aqui só com meu filho, mas a gente decidiu servir o Brasil, servir as pessoas do mundo, compartilhando a vida real. Não é discipulado de papel, não é formação de papel, é vida real. Nós estamos aqui toda manhã juntos. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo, ajuda a gente a crescer aqui para que mais pessoas sejam abençoadas. Muito bom estar contigo, homem. Deus te abençoe muito e seja paternal nas suas ações. Até mais.